Bom, nosso convidado de hoje é diferente aqui no Flávio Prado Entre Amigos. Antes de qualquer coisa, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, hein? A gente tem encontrado um retorno bem bacana e queremos mais, porque aí o nosso trabalho vai tendo repercussão e com isso a gente vai conseguindo manter o trabalho e o nível dos convidados. E antes de começar, eu quero fazer uma saudação e um agradecimento aos nossos queridos patrocinadores, a Debrecht Churrascaria, que nos recebe em todos os programas. São 4 Debrecht, tem a da Faria Lima, que é maravilhosa, Pedro Ivo no Paraíso, tem também em Guarulhos e a primeira lá em Santo André. Alibec Alimentos, você assistiu o nosso programa com o salgadinho da Alibec, você vai delirar, é maravilhoso. Baltec. Baltec é a empresa que mais lança produtos para sua obra. Todo tipo de... Ou para sua casa, hein? Qualquer problema que você tenha na sua casa, você está achando que tem mofo, Baltec tem a solução. Grupo Hall Center, há 19 anos. O Grupo Hall Center é o maior assessor da sua indústria. Apoia a sua indústria para tudo que você precisar com frota própria. É muito legal, muito bacana. Lux Color, a tinta da pintura inteligente, é a que eu uso, a que eu recomendo. E você pode fazer, inclusive, testes de cores aqui através desse QR Code. Quero falar também da querida CrossFox Elétrica, uma empresa que só trabalha com produtos de altíssima qualidade e não dá para brincar com ligações com energia elétrica, além de ser ligada a todas as qualificações necessárias e também a energias renováveis. A CrossFox Elétrica é uma empresa avançada, está lá na frente pensando no futuro. Também quero te recomendar a Atlântica Máquinas. Você recebeu uma graninha aí e tal, você quer fazer um negócio próprio? Mantenha contato com a Atlântica Máquinas. Eles fazem eles fazem máquinas de blocos e de pavimentos. E nessas máquinas eles vão te dar uma solução bacana para você ganhar um dinheirinho bacana. De repente, você não precisa mais pensar em ter patrão. Já pensou você fazer pavimento, você faz blocos, você vai começar a vender e vai ter uma condição para uma vida sossegada. Olha que legal. E também Prêmio Auto Shop. Está querendo trocar de carro? Está querendo comprar seu primeiro carro? Está querendo comprar um carro zero? Lá na Prêmio Auto Shop, aliás, são dois auto shops maravilhosos, um em São Bernardo e outro aqui no Ipiranga, tem tudo. Seguro, financiamento, troca, venda, tudo. Você vai encontrar tudo que você necessita num único lugar e com mais de 7.000 opções. Dei mais dica que isso, impossível, né? Só melhor que isso é a nossa entrevista com o nosso Fábio Bonciani, Padre Fabinho, o herdeiro do Padre Marcelo, que deixou de ser padre. Olha que legal. Vinheta roda e vamos para a nossa conversa com o homem que era um padre maravilhoso, deixou de ser e vai explicar por que essa decisão. Vamos lá. Bom, pessoal, Flávio Prado Entre Amigos de hoje recebe um querido amigo já de muito tempo, o Fábio Bonciani, que é um terapeuta, que é um coach, que é um professor de educação física, não exatamente, mas também Sim. Cuida dessa área, e é meu amigo por um motivo que a gente vai contar aqui. Sim. Fábio, muito obrigado por atender o nosso convite e, assim, para que eu faça a coisa mais certinha, quais as suas atividades atuais? Bom, primeiramente eu que agradeço, né? Já te agradeci, mas mais uma vez aqui, publicamente agradeço o convite, fiquei muito honrado, né? A gente se conheceu lá no Santuário Mãe de Deus, na época que eu exerci o ministério sacerdotal, então eu sempre exerci o ministério lá com o Padre Marcelo Voss, inclusive é meu padrinho de ordenação, um grande abraço para eles. E, enfim, foi lá que a gente se conheceu. Você foi testemunha de algumas vezes que eu tive que substituí-lo, né? Sim. Na Santa Missa, né? E imagina, uma coisa é você substituir alguém, com todo respeito, a missa é missa, né? É igual, seja para 10.000 pessoas ou seja para 5.000. Agora você imagina um recém-ordenado que enfrenta aquela multidão na sua frente, ainda com pouca experiência e tal. Mas o Espírito Santo conduz a gente, né? É coisa de Deus, não é nossa, porque se não fosse ele, nem padre eu seria. Então, eu sempre exerci o ministério e sempre depois, assim, sobretudo da formação sacerdotal,
me dei muito a ajudar as pessoas, né? Que é uma coisa própria do sacerdote. E que continuo fazendo até hoje. Então, me dediquei há um tempo, nós fizemos um curso no mesmo local, de formação, etc., para ajudar as pessoas. Fiz um tempo faculdade de psicologia, 3 anos, e sempre me enveredei por esse caminho de formação, de palestras e de mentorias, então, para ajudar as pessoas a chegarem onde elas querem e, sobretudo, aquelas que querem crescer, humanamente falando e espiritualmente também. Então, eu me dedico a isso ainda hoje e com muita alegria, e que é isso que Deus me chamou, e não é porque a gente deixa de exercer o ministério por N motivos que a gente pode conversar aqui, que eu acho que são importantes, mas a gente continua com aquele, vamos dizer, com aquele sangue na veia de ajudar as pessoas e também levar a palavra para onde quer que nós estejamos, né? É isso mais ou menos. Eu obviamente eu não tenho uma estatística clara disso, mas a gente ouve falar muito que é muito difícil nos dias de hoje a reposição de voluntários, a reposição de padres, enfim, né? Talvez pastores estejam mais sendo formados e menos voluntários de igrejas, padres, etc. Como é que você, um jovem, resolveu virar um padre? Bom, vamos lá. A história começa um pouco tardia na minha vida, né? Eu sou o irmão mais velho de 3, né? Então tenho mais 2 irmãos, o Fernando, o caçula, e o Bruno do meio, né? Meu pai e minha mãe sempre foram de família católica, mas uma época ali eles mesmos se afastaram e tal. Seus irmãos também não seguiram? Não, nada. Eu sempre tive uma curiosidade pela coisa sobrenatural, uma coisa meio que inerente a mim mesmo. Curiosidades, ficava perguntando, né? Como que é o céu, né? Falava pra minha mãe, quando eu era pequeno, lá. Tem escola no céu? Ela falava, não, então eu quero ir pra lá. É porque eu não gostava de ir pra escola, então. Mas enfim, sempre tive essa coisa. Segunda intenções com o céu. Mas eu sempre fui caminhando e tal, minha família é muito católica, minha avó, minhas tias, tudo de grupo de oração. Mas eu fui crescendo ali sem muito... Imagina, nem frequentava a missa direito. E fui vivendo como um jovem, vamos dizer assim, normal. Eu tive namoradas, saía muito, fui bastante pra farra, como muita gente, né? Baladas, etc. E em um determinado momento eu comecei a namorar uma menina lá por meados de 2004, 2005, né? Nessa época eu dava aula na academia, já fui lá que eu conheci ela. Tinha uma equipe de corrida de rua e ela fazia parte, a gente se conheceu. E ela falou, bom, acho que ele tá precisando de Deus, esse menino aí. Vamos na missa comigo. O que você fazia de errado? Não fazia nada de errado. Um menino normal, como sempre, nunca fui... Mas você bebia. Ah, lógico. Fumava, bebia. Essas coisas todas. Fumar eu nunca fumei. Mas bebia, né? Bastante. E, enfim, farra e coisas mundanas, e mulheres, etc. Até eu mesmo pedi, Senhor, pelo amor de Deus, me dá uma namorada que eu tô precisando sossegar. E não só ele me deu uma namorada na época, como ela foi um instrumento que, inclusive, foi ela que me levou para as missas do Padre Marcelo. Então, imagina, eu, graças a Deus, inclusive sou do bairro da Moca, um grande beijo para a Moca, melhor bairro de São Paulo. Então, minha família inteira é moquense e eu estava na Moca e tinha que se deslocar lá para Santo Amaro. Mas a mãe dela fazia parte da equipe e tal, e ela, vamos lá no Padre Marcelo. E ali começou a acontecer tudo. Então, por isso que eu falo que o Padre Marcelo continua sendo um grande instrumento de Deus na vida das pessoas e foi para mim também. Né? Aquele que jogou a rede ali e pegou aquele menino lá no meio que tinha sedes dentro do seu coração, mas não sabia muito bem como saciá-las. Né? Então ali comecei a ter um encontro com Deus muito forte. Depois comecei a participar de grupo de oração na paróquia que minha avó, minhas tias participavam. E ali começou a crescer uma vocação. Então ali, meados de 2006, eu recebi o sacramento da Crisma. Você tinha quantos anos? 2006, eu tenho 43 agora. 2006 eu tinha 23 para 24 anos, mais ou menos. Recebi o sacramento da confirmação, da crisma na igreja, e tudo foi acontecendo. Eu fui chamado para ser voluntário lá no santuário do Padre Marcelo. Por lá eu fiquei bastante tempo, uns 4, 5 anos, namorando, tudo normal, como voluntário na equipe. Aquele pessoal que você conhece, que fica usando aquele jalequinho, ajudando nas atividades da paróquia. E ali eu comecei a sentir um chamado mais profundo. Falei, opa, pera um pouquinho. Será que é chamado a ser padre, né? E aí o negócio pegou, né? Como é que é isso? Como é que é esse chamado
para ser padre? Ou seja, você falou um chamado profundo. Como é que é isso? Isso é uma coisa interessante, sabe por quê? Porque hoje em dia, posso estar enganado, eu não sou o dono da razão, mas a minha visão. Tem muita gente que acha que é o seguinte, olha, Deus chamou, e de fato ele chama, ele coloca, mas é como se você não tivesse uma escolha, que se você não seguisse por aquele caminho, você fosse amaldiçoado ou que nada desse certo na sua vida. Não é bem assim na minha visão. A vida é feita de escolhas. Deus chama, você se sente atraído por uma vida, tá certo? Que de repente você vê aquele negócio ali que também é muito forte, e você fala, bom, eu acho que é interessante eu verificar se é isso para minha vida ou não. A igreja faz um processo de discernimento, ou seja, você faz os encontros vocacionais, e eu realizei todos eles na Diocese de Santo Amaro, lá na região que é uma diocese deles, né, de Santo Amaro. Tem um instituto próprio de filosofia e teologia, e lá eu comecei meu caminho de discernimento. Então você ia todo final de semana lá para o seminário, tinha contato com os padres, com os seminaristas, e ali foi crescendo. De tal modo que eu falei, bom, é isso aqui. Então, o que eu te falo? O encontro com Deus é a primeira coisa que aconteceu. Isso é o principal. Ou seja, eu tive um encontro com Deus que eu não tinha tido antes, e a Ele você começa a crescer naquela entrega de amor, de modo que você vai naturalmente dando passos que você acha viável naquele momento. E foi o que eu fiz. Bom, com naturalidade. E a namorada? A namorada já tinha terminado com ela. Ah, já tinha terminado. Foi antes de Foi, a gente namorou quase 2 anos, essa é a primeira, né? A gente namorou quase 2 anos e eu já comecei a ligar mais para a igreja do que para ela, né? Acho que foi isso a questão do término. E aí eu acabei fazendo esses encontros, tudo já sem namorada, ela sem te nada. levou para lá e ali ela te perdeu. É mais ou menos isso. Não é, mais ou menos, porque não foi uma coisa muito junta. Sim. A gente já tinha terminado, aí depois de um tempo que eu fui efetivamente entrar pro seminário e fazer esses encontros, né? Então não foi uma coisa assim, vou terminar com você para entrar no seminário. Isso, não. Já tinha terminado. Mas enfim, fui fazendo esse caminho de forma natural, muito leve, sem nada de pressão. A igreja não cobra nada de ninguém, muito pelo contrário, olha, você é livre. Né? Quem escolhe ser celibatário, quem escolhe ser padre, ninguém força nada a ninguém. Né? Você não está na rua, te joga um laço, aí te pega, vem aqui que você vai ser padre. Não, é uma coisa natural e deixam muito claro, olha, essa é a vida, você quer, você vai fazendo lá o seu caminho de discernimento. Bom, chegou um momento, isso em 2010, que efetivamente eu falei, bom, é o caminho que eu devo seguir. Em 2010 eu entro no seminário. Como é que a sua família reagiu a isso? No começo, assim, eu fiquei cismado um pouco. Porque meu pai hoje ele é muito católico, ele vai ver isso aqui, ele vai saber. Hoje, graças a Deus, ele está muito engajado de novo na igreja, ele que com a minha mãe. Mas na época, e até uns comentários que aconteciam, era uma coisa meio, sabe, padre tem que trabalhar, sabe? Padre não faz nada da vida. Então, uma visão meio achando que não tinha nada. Mas, enfim, depois que eu estava tão engajado na igreja, eles falaram, bom, eu vi como uma coisa meio que natural, entendeu? Claro que eu tive uma apreensão no meu coração de falar para as pessoas. Mas eu acho que o principal não é nem os pais, né? Porque o pai é aqui na história, né, Flávio? Você sabe disso. Você tem filhos, você sabe como é que é. A gente acaba apoiando os filhos, né? A gente os ama e quer ver eles felizes, né? Claro. Mas o principal é os amigos, né? Os comentários dos amigos. Esse aí vai ser padre? Aquele que farreava com a gente? Não é possível. Né? Então, eu mesmo, né? Pensando comigo, meu Deus do céu, que caminho é esse que eu tô traçando, né? Que realmente a formação sacerdotal ela tem um rigor, né? Tem um certo rigor para ser formado. Então, em 2010, eu acabei entrando no seminário dia 31 de janeiro de 2010. Eu entro no dia de São João Bosco, eu entro no seminário de Santo Amaro, começo a filosofia e vou até 2015, a minha formação, quando eu sou ordenado padre. Dia 3 de outubro de 2015. Eu e mais 6 pessoas da minha turma, nos ordenamos sacerdotes, e lá eu fiquei exercendo o ministério por quase 4 anos, na Diocese de Santo Amaro. Né? E como é que você foi, porque quando a gente chegava lá, eu frequentei durante muitos anos a missa do Padre Marcelo, foi uma coisa grandiosa na minha vida, o que a gente via era, o Padre Marcelo está preparando, era Padre Fabinho, né, que a gente via, o Padre Fabinho para ser o seu substituto natural. Tanto que quando ele não fazia a missa, você fazia e era uma coisa extraordinária. O carisma do Padre Marcelo é insubstituível, mas você fazia de um jeito que a igreja vibrava da mesma forma. Como que isso aconteceu? Como é que você foi ser, digamos, o
um homem preparado para ser o novo Padre Marcelo? Pois é. Bom, primeiro isso, né? Porque ele sabia que eu fui voluntário lá. Então, lá dentro, infelizmente, muitas pessoas, e até dentro da igreja, não compreendem um pouco do ministério do padre. Muita crítica, por exemplo, pela questão midiática, às vezes pelo jeito dele conduzir a missa. E então eu compreendia isso e ele sabia que era uma coisa verdadeira e que eu não ia julgá-lo nem criticá-lo e muito menos falar coisas negativas dele, porque ele foi o sacerdote que me fez despertar para Deus, né? Então, eu acho que tudo isso culminou e também, lógico que, vamos dizer assim, que a sintonia ali, a harmonia entre nós também aconteceu, né? Eu confiava muito nele, ele confiava muito em mim. Então, e sabendo que eu era um filho da casa, vamos dizer assim, isso facilitou para que ele pudesse, eu confio plenamente. E eu acho, né, eu posso estar enganado, mas ele faz uns testes com a gente também. Porque quando eu era diácono, eu nem era sacerdote ainda, porque primeiro a gente se ordena diácono para depois se ordenar. Justamente. Então eu lembro até hoje, era uma quinta-feira, que a quinta-feira é as missas mais cheias lá. E foi aqueles períodos de chuva torrenciais aqui em São Paulo, e segundo ele lá, caiu uma árvore na rua dele, ele não ia conseguir chegar. Agora você imagina, a pessoa esperando o Padre Marcelo chegar, e entra o diácono Fábio. Aí quem é? Pra qualquer um. Pois é. Não, mas tudo aí. E ainda nem padre, que não era nem missa que eu ia celebrar. Eu tinha que fazer uma celebração da palavra, entende? Uhum. E ali 15 mil pessoas, né? Então, e aí foi ali que eu lancei a palavra. Quem já teve medo, né? Ali acho que a galera até aplaudiu porque era o que eu estava sentindo, né? Mas como diz a grande santa da igreja, né? Da Santa Edith Stein, ela fala que coragem é ir com medo, né? Então, o que é? Coragem é ir com medo? Coragem é ir com medo. Né? Então ela fala isso, ou seja, não é que o medo não pode nos travar, né? O medo não pode fazer, o medo faz parte da humanidade. Se a gente não tiver medo, a gente acaba fazendo coisas que até a gente corre risco de perder a vida, por exemplo, né? Então, mas o medo ele não pode travar a gente, mas a gente tem que enfrentá-lo sabendo que você é conduzido pela graça, né? Eu mesmo para vir aqui, me dá um pouco de medo. Que é isso? Porque queira ou não, isso é uma forma de até quebrar um tabu que eu tô expondo isso aqui a primeira vez pública. Claro, eu tenho meu Instagram, as pessoas que me seguem desde a época do sacerdócio sabem, mas aqui é uma coisa mais que expande mais, né? E uma forma pública de eu expor ali a minha situação. E isso gera em nós uma ansiedade, um medo. Mas eu sempre aprendi que a gente não deve trabalhar com medo, sobretudo quando a gente trata com a verdade. A verdade de quem nós somos e a verdade também daquilo que a gente busca, né? Então, se me permite até, por exemplo, aí eu vou entrar um pouco mais no âmbito aqui da questão própria do deixar o ministério, né? Eu vejo que há muita visão das pessoas, por vezes, de ver o padre que deixou o ministério como algo de infidelidade à doutrina ou uma espécie de desertor. Como se eu tivesse negado aquilo que eu tivesse recebido da igreja. E o que eu aprendi, Flávio, e eu vou ser muito sincero com você, que muitas vezes quando eu era lá seminarista e às vezes até padre no começo, eu julgava muito as pessoas que deixavam o ministério. E eu não entendi o porquê. Só que depois que o calo apertou em mim, que por N motivos eu tive que deixar o ministério, e não foi por mulher, já digo, eu tive que aprender, e o próprio Deus me permitiu isso, aprender, primeiro a não julgar as pessoas, previamente, sem entender o porquê delas estarem fazendo isso, e também de saber que muitos padres deixam o ministério com retidão de coração. Ou seja, deixam aquele exercício ministerial porque na cabeça deles, naquele momento, é a melhor coisa a se fazer. Sem deixarem de serem católicos. Eu nunca deixei de me confessar, de ir na Santa Missa, de ter minha devoção. Só que tem muita gente que fala desertor, infiel. Entende? Isso é um tabu que a própria igreja precisa quebrar dentro dela. Que ainda não sabe lidar muito bem com isso. Então a gente precisa entender que há um ser humano ali atrás. Meu Deus do céu. E nós somos pecadores, nós somos falhos e a gente não sabe lidar com certas situações. Eu, por exemplo, eu tive e só um detalhe aqui, um parênteses, eu vi uma estatística, falava de estatística,
a estatística é mais ou menos, né? Não é exaltando isso, não, tá? Pelo amor de Deus, mas é uma estatística da igreja. E por volta de 700 a 1.000 sacerdotes pedem dispensa por ano. Puxa vida, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Entende? Então, assim, e mais, de um tempo para cá, não sei porquê, talvez a modernidade e outras doenças psicológicas que vão aparecendo, o caso, por exemplo, da síndrome de burnout, tão falado hoje em dia, existem livros que tratam da síndrome de burnout que eu tive na vida religiosa, que é muito alto o número. Né? Que a síndrome de burnout, depois não tratada, né? Ela gera depressão, ela gera um monte que eu também tive, tive que fazer. Padre Marcelo teve e fortíssima. Pois é. E ele confessou isso, ele emagreceu. Sim. Ele fala várias vezes, né, que ele achou que não ia ter volta. Ele falava isso muito nas missas. Não, e foi uma época que eu peguei que ele estava ainda meio que no processo dessa cura, né? Hoje ele está bem, graças a Deus. Então eu também tive essas coisas, assim, uma coisa terrível, assim. E aí trabalhar aquilo dentro da gente, a gente fica com medo. Por exemplo, eu sou um cara muito temeroso, né? Assim, posso até ser um pouco perfeccionista, mas assim, eu acabei indo por um lado assim, não tá dando para viver esse negócio muito bem aqui, sabe? Então, para viver assim, meia boca, né, levando nas coxas, eu achei por bem fazer um discernimento se eu queria sair ou não. Aliás, mando um grande abraço, assim, se ele vê o Dom José Negri, que é o bispo lá de Santo Amaro, muito humano, muito compreensivo com as questões dos sacerdotes. Comigo ele foi muito compreensivo, não tenho nada do que reclamar. E num processo de discernimento, de conversas com ele, chegou um momento que ele mesmo falou, olha, é o passo que você deve dar. Né? Então, a igreja sempre me acompanhou. E aí eu tive essas questões, né, de síndrome de burnout, de depressão, o que acabaram fazendo com que eu entrasse numa estafa gigantesca, que eu não soube lidar com aquilo, de modo que eu comecei, e aí volto a temer que coisas piores pudessem passar pela minha cabeça. Porque veja, Flávio, as pessoas acham que padre é perfeito. Sabe a síndrome do super-homem? Uhum. As pessoas acham que o padre tem que estar sorrindo o tempo todo, que ele não pode dar um tropicão e xingar o ferro que ele tropeçou, não pode, que ele não pode ficar nervoso, que ele não pode fazer nada, ele tem que ser o homem perfeito, né? Que imagina, mas como que um padre... Eu lembro, o padre Marcelo tinha depressão e eu ouvia muitas pessoas na igreja falar, mas como que um padre tem depressão? É porque as pessoas têm uma imagem do sacerdote como se fosse o próprio Deus. De fato, o sacerdote age na pessoa de Cristo, mas ele é humano, né? Ele não é Deus. Então nós temos as nossas fraquezas. E eu não soube lidar naquele momento com isso. Fiz terapia, fui acompanhado por psiquiatra, psicólogos, sacerdotes também que me acompanhavam com direção espiritual. Durante o período que você estava, ainda era padre. Sim, durante que eu estava lá. Isso por volta de 2017, assim começou a piorar. Eu deixei efetivamente o ministério em 2018. Então, 2017 ele estava bem ruim, né? Com bem abalado mesmo, com burnout, com depressão, enfim, eu não soube lidar com aquilo. Eu tenho humildade para falar. Achei que no momento era oportuno que eu desse um passo, porque eu temia, primeiro, você entrar numa linha tão de depressão, etc., que começasse a fazer besteira dentro do ministério sacerdotal. Porque passa de tudo por nossa cabeça. É pior, né? É pior. Então, graças a Deus, eu tinha um escrúpulo com relação a isso. Você imagina se eu começo aí a fazer coisa errada aí? Pelo amor de Deus. Entendeu? Para você canalizar as forças, as pessoas acabam né, tendo vida dupla, começam a querer fazer outras coisas, aí a pessoa surta lá, começa a falar nada com nada para o povo da paróquia, começa a xingar as pessoas não entendem, porque lidar com o povo não é fácil, né, de paróquia. Sobretudo onde eu estava, que era uma... você pega uma paróquia normal aí, a quantidade de pessoas que você atende é irrisória perto do santuário. Né? Então eu ficava ali atendendo, se eu descesse ali embaixo, se eu descesse ali para conversar com o povo, se eu não fosse embora, eu ficava lá a madrugada inteira. 2 vezes eu saí com a Santa, com a Nossa Senhora Aparecida, a uma procissão que o padre Marcelo organiza, e quando eu voltei, eu estava arrasado fisicamente. Estou te falando. Arrasado, uma coisa impressionante. Ninguém fez nada, as pessoas apenas acompanhavam, colocavam a mão na imagem, e eu me sentia assim, nossa, um cansaço extremo, uma coisa impressionante. Isso, por isso a gente tem que estar bem preparado espiritualmente falando, né? Mas você imagina um sacerdote, também acontece isso. Eu saía moído, né?
Então, as coisas foram acontecendo de modo que um dia eu cheguei pro bispo e falei, olha, não dá mais e tal. E desde então saí. 2018 eu deixei o ministério, 18, 19, 21, 22, 23, quase 6 anos, não é? Vai fazer. Eu só queria fazer uma ligação, que a gente saiu do... Você estava, digamos, no auge, você está fazendo uma missa como diácono do Padre Marcelo. É um sucesso, as pessoas gostam. E aí você vira mesmo diretamente o futuro Padre Marcelo. E aí a gente já pulou para o momento que você não estava legal, tal, que combinou com a sua saída do sacerdócio. Quando você fez a primeira missa e você viu que aquilo funcionou, como é que foi aquilo para você? Como é que foi a sequência, digamos, da sua ascensão como padre? Tá. Então, a primeira missa foi no Santuário Mãe de Deus, num domingo de manhã, né? Ali eu já estava ambientado ali, porque já era diácono ali e tal. Mas realmente a coisa começa em todos os sentidos. É isso que eu te falo, Flávio. Ali tem uma peculiaridade que outras paróquias não têm, que é a exposição. Então, queira ou não, eu estava trabalhando ao lado de um dos padres mais famosos do Brasil. Então, isso me expôs de uma forma muito mais aguda. Então, eu celebrando a missa, as primeiras vezes, me impactou positivamente e negativamente. Então, positivamente pelo fato de que nós, padres, a gente tem uma sede muito grande de evangelização. Portanto, se eu consigo atingir mais pessoas, melhor. Uhum. Então, quanto mais pessoas eu consigo levar a palavra, quanto mais pessoas estão ali e que podem ouvir aquilo que eu acredito, então melhor para mim. Ou seja, vamos pensar na questão do sucesso no sentido de alcançar pessoas dentro da sua evangelização, pô, é muito melhor. Né? Tudo bem que Deus ele prefere alguém que se converta verdadeiramente do que ficar jogando pérolas aos porcos, mas a sua mensagem, o seu jeito de falar está sendo colocado para mais gente do que numa paroquinha lá da periferia, claro, que vai 10 pessoas, 20, né, 100 pessoas no final de semana e pronto. Então, nesse sentido legal, positivo. Então, ótimo. Depois, estar ali também com uma estrutura fantástica, porque também tem isso. Muitas vezes o padre vai para lugares que mal ele tem casa. Então, eu tinha uma estrutura boa do santuário que me acolheu. Você morava no santuário? Morava lá. Tinha um quarto para mim, que eles fizeram, né? E eu morava lá dentro. Então, lá dentro morava eu, o padre Marcelo no andar de cima, junto com o Dom Fernando em outro quarto. E eu ficava lá embaixo. Tinha cozinheira, tinha tudo que os padres têm isso aí. A estrutura é boa. Mas, enfim, a estrutura também boa, positivamente. Depois, o padre Marcelo também falou assim, olha, quero que você comece a fazer um grupo de oração. Legal. E eu estava à frente do grupo de oração. Bacana, também consegui evangelizar. Funcionava o grupo de oração às terças-feiras, quinzenalmente. Foi muito bom, bênçãos, assim, a gente chamou pessoas fantásticas, muitas pessoas foram alcançadas, chamava grupo de oração retaguarda. Terços dos homens a gente fazia às quartas-feiras. Então, nesse sentido, ok. O ponto negativo que eu fui impactado para a minha realidade, tá? E aí que eu tenho que falar da minha realidade. Claro. A realidade que me impactou negativamente lá, especificamente no santuário, foi essa exposição, que eu acho que essa vai ao encontro do que você falou, da questão de repente, aquele peso espiritual que você sente. Portanto, você ser exposto, muito exposto no começo do seu ministério, não sei se é bom negócio. Entende? Porque tem muita inveja, tem muita gente querendo te derrubar, tem diversas coisas. Exposição no sentido de críticas ou de outras coisas que talvez o padre novo não esteja preparado para enfrentar, né? Além disso, eu também não tinha muita voz ativa dentro da pastoral, né? Aí é uma questão mais pastoral de dentro da igreja que não convém muito, mas também me afetou um pouquinho nesse sentido, de modo que foi minando um pouco o meu ministério, né? E aí as coisas foram andando por esse caminho mais ou menos. Mas vamos pegar a porcentagem? Obviamente que 70% eu fui impactado positivamente por estar no santuário com o grande padre Marcelo, que eu amo ele, mas tinha coisas negativas também que acho que em todo lugar, né, Flávio? Não é só lá. Claro. Mas aqui lá acho que a proporção é um pouco maior. A exposição era muito maior do que o normal e o lado negativo também da mesma proporção, né? Sim. Então, essa grandiosidade ela pega para os dois lados, né? Mas com certeza, entendeu? Então foi isso que aconteceu mais ou menos. Então,
Mas o meu ministério sacerdotal foi muito frutuoso. Eu vi muitos frutos do meu ministério. Pessoas que eu conheço até hoje que por uma pregação, por uma oração que eu fiz, ou por diversas coisas, estão aí até hoje, até se tornaram padres, né? Quando é que foi? Qual foi a primeira vez que você sentiu, poxa vida? Você falou, eu fui impactado por Deus, num primeiro momento, Sim. quando você ia lá ver missa. Quando é que você sentiu que talvez você não fosse suportar? Tem um momento assim que você recorda? Teve coisas concretas. Por exemplo, e aí vem, acho que os sintomas, né? Sim. De toda a Sim, o questão. primeiro sintoma. O primeiro sintoma estava na 23 de maio, no trânsito, né? Indo, porque como eu sou da Moca, então eu pegava aqui, esse aqui eu conheço com a palma da minha mão. Passava aqui sei lá quantas vezes por semana. Então era daqui para lá, de lá para cá, tudo aqui pelo corredor norte-sul aqui, pela 23 de maio. E teve uma vez que eu estava no trânsito e eu fui, assim, parece que deu um branco na minha cabeça. Eu estava dirigindo e parece que me deu um branco. O rádio estava ligado, eu desligava, eu ligava de novo. Aí eu pegava no volante, olhava para frente e falava, o que eu estou fazendo aqui? Começou a subir um sentimento muito ruim dentro de mim, assim, desesperador. Comecei a chorar sem entender o porquê que eu estava chorando. Cheguei em casa, no santuário, na casa que eu morava. Eu abri o armário lá, enfiei a cabeça na toalha lá, comecei a chorar sem entender o porquê que eu estava chorando. Falei, opa, pera um pouquinho, o negócio Esse aqui... já foi o primeiro sintoma, já foi assim? Foi. Eu já estava bem estressado, eu acho, né? Aí porque você vai levando, né, Flávio? Você vai acabando deixando aquelas coisas passarem, não vai tratando. E aí foi o que acabou acontecendo e eu tive esse sintoma muito forte, assim, de falar, eu tô mal, eu preciso ser tratado, eu preciso recorrer a alguma coisa. Comecei a tratar tudo, mas as coisas começaram a ficar um pouco de lado, etc. E eu fui não conseguindo lidar com aquela situação muito forte, até... Não digo que eu não poderia lidar com aquilo. Pode ser, mas estou falando pela minha personalidade. Pelo aquilo que passava na minha cabeça no momento, eu achei por bem e fiquei com medo de não conseguir lidar com aquela situação toda e não conseguir exercer o ministério da forma que eu acho que deve ser exercido. Agora, é uma coisa curiosa, porque quando aconteceu, né, de você tomar essa decisão, eu frequentava muito a missa do Padre Marcelo, e o seu trabalho, a sua missão ali, você fazia com uma maestria muito grande. E a gente entrevista um ator, ele diz assim, eu posso estar com problema, na hora que eu estou no palco eu estou bem. Um jogador de futebol, eu posso ter problema, na hora que eu estou jogando eu estou bem. Ou o próprio jornalista, você tem problemas, mas na hora que o programa está no ar você fica bem. Isso não transpareceu. Ou você acha que chegou a transparecer? Eu nunca percebi. Não, mas vai nessa linha mesmo, o que você falou. É igual, porque você está celebrando a Santa Missa, primeiro que ali é uma ação de Deus, né? Uma obra de Deus. Segundo que você está ali, você acaba entrando no mistério e você realmente entra naquele mistério. Você não fica ligando, não é que não ligue, as coisas estão ali, você é aquilo, as coisas estão te influenciando, de repente não tem um pensamento, de repente numa distração, de repente em várias coisas que podem te afetar ali, cansaço, que dá muito cansaço extremo, né? A síndrome de burnout, um pouco de desatenção, etc. e tal, isso influencia. Mas quando você entra no ministério, e sobretudo ali também, onde eu estava, é uma coisa positiva que te joga para cima. Era depois o problema, Flávio. Quando eu fechava a porta do meu quarto. Entendeu? Porque o padre, queira ou não, ele é solitário. A solidão não vivida bem, e pode ser que eu não tenha vivido essa solidão de uma forma que eu deveria ter vivido, a solidão de forma bem vivida, ela é salutar. Mas quando a solidão se torna uma coisa solitária, solidão é uma coisa, ser solitário é outra. Então, eu estava solitário. Então, não recorri até pela questão mesmo que eu estava. Não tinha muito com quem conversar. Entende? Não tinha muito com quem falar, porque... Primeiro que eu tenho uma personalidade já que eu sou mais reservado. Não gosto de ficar abrindo muito as minhas coisas assim. Segundo que, pela própria situação, às vezes, sabe? Não quero conversar com ela porque acho que eu vou incomodar, sabe? Tem todas essas coisas. Então, eu acabei ficando muito solitário. Entende? Tanto que na época mesmo eu falei, é aquela história, né? Você tá solitário, o que você faz? Eu fui lá comprar uma cachorra, né? que me ajudou, a Belinha, que tá comigo até hoje. Então, você comprou um cachorrinho? Comprei um cachorro, quando eu tava lá ainda, morando no santuário. Então, você vê como que as coisas vão refletindo. Então, isso já é um sinal, porque eu nunca pensei em ter cachorro. Então, já era um sinal que eu estava sentindo essa solidão. Essa solidão um pouco mais negativa falando, porque a solidão também é positiva, né? Claro. Até o casado, às vezes, quer ficar no seu cantinho dúvida, e tal. Sem dúvida. Mas assim, eu estava ficando numa solidão já negativa.
Tava se tornando uma solidão onde eu olhava para os lados e falava, cara, acho que isso não é para mim. Entende? Chegou a falar com o padre Marcelo sobre isso? Falamos, conversávamos muito. E ele sempre rezava por mim, né? E sempre a gente rezava um pelo outro, a gente conversava. Mas ele não podia, digamos, ele não teve influência de dizer assim, não, é isso mesmo, não é? Ele não... Não. Quando eu conversei com ele, eu só comuniquei. Né? Porque eu conversava mais com o meu bispo, e tal, com o meu terapeuta, com o meu psicólogo. E eu só comuniquei ali e tal, porque... porque às vezes as pessoas não entendem, Flávio, é isso que eu falo. Eu respeito todos os sacerdotes, né? Sobretudo aqueles sábios sacerdotes que me acompanharam, né? Que são verdadeiramente católicos, me instruíram na doutrina. Mas assim, às vezes o que passa dentro da gente, a gente entende. Às vezes a pessoa acha que é só uma questão espiritual, né? Ah, não, porque o demônio quer tirar você do ministério. Não que não tenha, hein? Não estou negando. Mas existe uma coisa humana e de doença propriamente psicológica que muitas vezes não é levada em consideração. Haja visto que, trago um dado aqui bem assustador, que eu peguei uma estatística que entre 2016 e 2023, 35 padres se suicidaram. Né? Meu Deus. Então, assim, tem muito suicídio dentro do sacerdócio. Você chegou a pensar nisso? Nunca pensei, graças a Deus, e é por isso que eu falava do medo. Porque eu não sabia se ia por esse caminho. Né? Então, eu sempre ficava receoso, assim, né? Opa, pera um pouquinho. Por isso que eu fui fazer psicologia, né? Para estudar também algumas coisas, alguns dispositivos e dinâmicas do pensamento humano, para entender um pouco até o que eu estava passando, né? Então, foi isso que aconteceu. Então, são dados assustadores que quem tem acesso, a gente fica temeroso, né? Então, assim, tem um número alto de suicídio hoje, que não é muito tratado dentro da igreja, com sacerdotes, né? Você teve uma doença como... temos que usar esse termo. Como qualquer trabalhador pode ter quando o trabalho dele é excessivo numa empresa. Uma igreja é uma coisa diferente, mas é um trabalho. Era a sua missão, era a sua função, era o seu dia a dia. Ou seja, você estava estressado, estava indo além do que você suportava no trabalho que você exercia. É isso. É isso. A burnout, ela tem totalmente, tudo a ver com função de trabalho. Ela dá a isso. E o problema dela é que você pega uma ojeriza por aquilo que te levou a ter ela. E esse que é o problema. O trabalho começa a ser muito difícil. Então, exato. Então, por mais que as coisas sejam sobrenaturais e boas, que são, por exemplo, celebrar uma missa, atender o povo, atender confissão, você acaba... Quem teve, né, pelo menos que exerce o ministério sacerdotal, pelo menos eu tive, conheço outros sacerdotes que deixaram também, que tiveram a mesma coisa que eu, você acaba olhando para essa função que você estava fazendo e que te gerou a burnout, você acaba tendo medo dela. Você acaba tendo medo de fazer aquilo, pegando até uma ojeriza mesmo é a palavra. Você parece que você não quero isso, você lembra daquilo como se fosse um negócio que dá um mal aqui dentro do coração. Entende? Hoje, eu olhando para trás, celebrar a missa, imagina, não tem ojeriza nenhuma. Né? Mas outras coisas dentro da estrutura eclesiástica, clerical, elas acabam me trazendo um pouco de ojeriza ainda hoje, quando eu relembro. Você já foi liberado pelo Vaticano, que é um processo, né? Sim. Você já está liberado? Já. Então, eu entrei com um processo que você tem que entrar dentro do tribunal eclesiástico, tem lá na Diocese de Santo Amaro, na época era o padre Gilson, que foi meu reitor, né? Que era o vigário-geral, e depois entrou o padre Antônio, que é da minha turma, que é advogado também, e hoje ele toma conta do tribunal e é reitor também da teologia. E ele conduziu meu processo. Então você tem que escrever uma carta do próprio punho, você vai retomar tudo. Uhum. Por que você quer, você vai descrevendo ali, tal, todo passo por passo da sua vocação, do seu chamado, do porquê que você está pedindo dispensa, tem que ser do próprio punho, não pode ser nem digitado. E você manda isso vai ser anexado, né? Dentro do processo. Você tem que ter testemunhas, ou seja, padres que estão à sua volta que também testemunhem a sua reta intenção. Isso também é anexado e enviado para o Vaticano. Então, analisado pelo próprio Papa. E em 2018 eu entrei com esse processo e saiu muito rápido. E eu pedi um pouco de celeridade, porque na época eu ia viajar para fora e meu intuito era ficar um bom tempo lá fora, coisa que não aconteceu, eu acabei voltando antes. Mas eu fui morar na Irlanda e
E na época eu estava namorando, eu tinha deixado o ministério, conheci uma garota. Depois, não tem nada a ver o namoro com... Não. Eu deixei o ministério, depois de um tempo eu conheci essa menina, aí comecei a namorar com ela, namorei com ela quase 5 anos. Né? Comecei a namorar com ela em 2018, 2019, logo após que eu deixei o ministério. Você já conhecia quando era padre ou não? Já conhecia, mas não tinha tido nada. Os contatos que eu tive, tenho até hoje, são todos da época da igreja. Ela era de lá também. Frequentava lá e tal. Então, aí acaba conversando Sem depois. Nós mesmo ficamos amigos por causa disso, né? Quer dizer que você não é mais padre e tal. Aí começa aqueles assuntos, né? E aí você já se abre e tal, lógico, né? Porque eu falei, bom, já que não é pra ser padre, vamos casar então, né? Aí na época eu tava com ela, fiquei um bom tempo com ela, a gente viajou junto pra fora. E aí fiquei 1 ano na Irlanda. E aí a gente terminou lá. Vocês não chegaram a casar? Não. Aí terminou lá. Mas eu recebi a dispensa depois de 6 meses que entrou com o processo. Foi bem rápido. Foi muito rápido. Você... Eu vou levar assim, uma coisa bem pretensiosa, né? Mas, Sim. Enfim, esse é o tema. Eu nunca entendi bem por que o Papa Bento XVI chegou a Papa. Pô, é o máximo, né? Mas ele abriu mão de ser Papa. Você consegue compreender o que aconteceu em cima da tua história? Eu tenho uma pergunta, mas eu estou fazendo uma afirmação. É isso? Dá para entender? Dá, com certeza. É um pouco diferente o dele, né? Claro, porque ele renunciou só ao papado, né? Não ao sacerdócio. Sim, claro. Nada, mas eu acho que ele, como um homem sábio, um dos maiores teólogos que a igreja já teve, né? Na minha opinião, um dos maiores teólogos, os melhores livros, um dos melhores livros que eu já li na vida são todos dele, de profundidade, assim, excelsa. Eu acho que ele teve um discernimento ali, até conduzido pelo próprio Espírito, nas orações dele, para que ele pudesse deixar o papado naquele momento. Mas é diferente, mas sim, eu acho que as coisas que passam na cabeça de cada um, eu acho que ele tomou com bastante consciência e fez com bastante sabedoria até naquele momento que ele vivia, né? E vai saber também, né, Flávio, que essas pessoas aí, eu suponho que eles sejam... Suponho não, tenho certeza que era uma pessoa de uma oração ferrenha. Vai saber o que na oração desse homem Deus revelou a ele, né? E outra coisa, você falou em solidão de um padre, de uma igreja, de uma paróquia importante. Imagina a solidão de um papa, porque parece que tem muita gente de volta, mas na verdade não, né? Mas esse é o ponto. Isso você falou tudo. Você vê num santuário, lá onde você conhece muito bem. Vai lá, 15 mil pessoas na missa. Aí você fala, não, o padre tá cheio de amigo. Imagina. 15 minutos depois que acabou a missa, apagou a luz. Apagou a luz, é você. Entende? Não tem. E mais, Flávio, aqui eu vou falar um detalhe. Não vou generalizar, obviamente. Pelo amor de Deus, né? Isso não existe generalização para nada, mas muitas pessoas que se aproximam do padre por interesse, né? Ou seja, quanto você pode dar alguma coisa para ela, é só um amigo. Depois que você deixa de exercer, não é mais. Isso eu enfrentei na minha pele com pessoas que eu achava que eram meus amigos. E depois que eu deixei o ministério, para de seguir no Instagram, bloqueia. Entendeu? Sem motivo nenhum. Pelo fato de eu ter deixado o ministério, deixei de ser humano, virei o quê? Um cachorro, sabe? Então, não tenho mágoa, perdoo todas as pessoas. Cada um sabe o que faz. Mas padres e leigos, pessoas que eram meus amigos, frequentavam minha casa, deixei o ministério, nunca me deram um oi. Mas é geral, isso não. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem desse padre Antônio, que é da minha turma, perguntando, tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Conte com as minhas orações. Mas isso, Flávio, dá para contar aqui, ó. Você perdeu um cargo, esse é o ponto, né? O Armando Nogueira, querido, saudoso Nogueira, falou, uma vez ele me contou que ele era chefe de esporte da Globo, ele fazia um jantar todo final de semana. E o jantar dele tinha de 100 a 200 pessoas. E aí ele saiu, na primeira semana, reduziu para 50, na terceira para 20 e na quarta não foi ninguém. Então, perdeu um cargo. Mas você diria que o padre, o ex-padre, ele é discriminado? Com certeza. Eu acho que ainda tem esse tabu. Mais uma vez, não posso generalizar, porque eu recebi mensagens e recebo até hoje mensagens de muitas pessoas também, que ainda têm muito carinho por mim e ainda me agradecem pela época que elas me conheceram exercendo o ministério. Não posso generalizar, mas eu acho que ainda há muito preconceito. Eu acho que há muito preconceito com o padre que deixou o ministério. Muito.
sobretudo dentro da igreja, né? Com os outros sacerdotes, não todos, tá? Não vou generalizar, Claro. mas com pessoas também leigos, né? Você veja, há, por exemplo, um tabu que não se pode falar na internet. Eu vejo quanta ignorância do povo. Quando alguém supõe só a discussão sobre casamento de padres, já vem pessoas dizendo que isso é coisa do demônio, que é coisa do inferno, que é coisa não sei o que de lá. Gente, sabe? Nós temos aqui o caso da Mariana Godoy, ela contando a história do casamento dela, e tivemos tipo de postura assim, no nosso Entre Amigos. Justamente, e mais, a questão do próprio padre que continua exercendo o ministério que tenha casado. É isso que eu falo. Que não deixou o ministério, mas que porventura case. Tem pessoas que não conseguem conceber isso, achando que isso é uma coisa infernal, achando que isso é uma coisa nossa, né? Você acha que deveria haver casamento de padre? Olha, eu considero o celibato uma coisa preciosíssima da igreja. Eu não discordo do celibato. O celibato ele é poderoso pela questão escatológica, ou seja, do fim dos tempos, da questão como nós seremos no céu, da questão própria pastoral, porque o padre é um cara que de repente vai daqui para lá, de lá para cá, e acaba tendo que ter uma mulher muito madura para estar do lado dele, né? E também pela questão própria espiritual da coisa, ou seja, desconfigurar Cristo, que era celibatário. Mas eu não vejo problema nenhum, e não acho, por exemplo, que eu conheço vários ex-padres, eu mesmo me conheço, e sei que se eu fosse casado e exercendo o ministério, em nada prejudicaria a minha missão. Talvez até você não sentisse a solidão que você sentiu. Então, Ajudou a te levar para baixo. entende o que eu falei? Espero que você compreenda e as pessoas também compreendam, porque eu não estou sendo contrário ao celibato. Mas acho que a discussão é salutar. Eu acho que uma coisa não elimina, mesmo porque o celibato ele foi colocado como uma regra disciplinar na igreja. Ele não é um mandamento divino. Ele é um mandamento de disciplina. Não está na Bíblia. Não está na Bíblia o celibato. Não, ele até tá, assim, tem fundamento bíblico, mas assim, ele não tem, ele para a questão pastoral, ele é uma regra disciplinar, ou seja, para que os padres possam, a igreja oriental, de rito oriental, os padres podem casar, é opcional, né? Então, de católicos, né, apostólicos romanos, só que de rito oriental, eles podem casar. Então, existem padres que casados de outro rito, o latino que não, né? Mas, enfim, eu não veria problema de abrir essa discussão mesmo, porque você falava dos dados, as vocações estão caindo, né? Não estou falando que isso justifica, então porque está caindo, vamos colocar qualquer coisa para nós. Né? Tem que... Não, mas é uma coisa que tem que ser discutida, sim. Mas não é assim, então quer dizer que pode... Não é isso, tem que ter o discernimento, tem que estudar filosofia e teologia, tem que ter, né, uns pré-requisitos para a pessoa poder ser ordenado padre, etc., mas, eu não vejo hoje problema nenhum em discutir a questão de padres poderem casar. Você tem contato com o padre Marcelo? Faz tempo que eu não tenho. Mas depois que você saiu da igreja, nunca mais? Nunca mais. A gente se Nunca mais? encontrou Vocês uma nunca mais vez. falaram? Não. No começo, quando eu saí, próximo dos anos ali, em 2018 e tal, acabamos mandando uma mensagem um pro outro, felicitação de aniversário sacerdotal, felicitação de aniversário. Mas depois nunca mais me encontrei com ele. Fui encontrar com ele na livraria que ele fez no Conjunto Nacional, que ele fez Livraria... Bom, enfim. É aquela que fica ali embaixo, não esqueci o nome. Ali eu me encontrei com ele, a última vez. Foi ano passado. E o que vocês conversaram? Nada, quase. Tipo, oi, tudo bem? Você tá bem? Mas ele não ficou Só com isso. nenhuma... Aquela correria, né, do evento e tal. Ele não ficou com nenhuma mágoa sua? Olha, Flávio, aí sinceramente eu não posso responder. Não sei o que passa na cabeça dele. Porque eu acho que ele deve ter ficado muito chateado. Muito magoado. Não magoado no sentido que, odeio o Padre Fabinho por causa disso. Mas eu acho que uma mágoa de sentir porque, ao que parecia, ele gostava de mim. Sim, muito. Né? Então, eu acho que ficou uma coisinha no coração dele, assim, que ele prefere esquecer esse capítulo da vida dele, né? Eu acho, né? No sentido de ficar lembrando, assim, né? Bom, eu acho, suponho, né? Foi um erro você ser padre? Não, definitivamente não. Não me arrependo de nada. A formação que eu tive da igreja, que ela me deu muito, não teria lugar nenhum. Então, a formação humana,
a formação espiritual, a formação intelectual que a igreja me deu, eu vou ser grato eternamente. Em nenhum lugar, porque a igreja ela é milenar na sua formação, né? Então eu não posso reclamar. Eu não reclamo, sou padre, vou ser eternamente, mas em nenhum momento eu sou magoado com a igreja. Muito pelo contrário, ela me deu muito mais do que eu consegui dar de volta para ela. Apesar que eu sou igreja, né? E estou aqui também levando a palavra e quanto Deus quiser me usar, eu vou continuar sendo usado. Mas não me arrependo. Não me arrependo. Eu nunca tive crise vocacional. Nunca tive crise de fé. Eu tive uma crise vocacional. Então, assim, eu achei que não era oportuno eu continuar exercendo o ministério, mas nunca falei assim, o que eu fui fazer? Por que eu fui ser padre? Eu acho que não é perda de tempo. Eu acho que eu ganhei muita coisa com a igreja. Sobretudo hoje, né? Por exemplo, atendo pessoas, dou formações. De onde veio tudo isso? Ajuda muito, né? Ajuda tudo. Para finalizar, você é um cara boa pinta e tal. Obrigado. Você pretende casar? Pretendo, claro. Pretende? Pretendo. O cara vai entupir o seu Instagram. Não, calma. Calma, que no momento eu estou namorando. Ah, você tá namorando? Estou namorando. Senão ela vai brigar comigo. Mas assim, eu pretendo casar, claro. Eu tenho 43 anos, né? Acho que uma mulher com 43 anos, se estivesse solteira, estaria muito mais desesperada. Mas graças a Deus, para homem não é tanto assim. Né? Pretende ter filhos? Pretendo também. Se Deus assim quiser, pretendo ter filhos. Mas é claro, pretendo casar, sempre quis. Desde que eu deixei o ministério, a minha pretensão era casar. Já achei que eu ia casar. Mas não deu certo, né? Coisas da vida. E agora conheci uma menina faz pouco tempo, aí faz uns 4 meses. E a gente tá se conhecendo aí, tá namorando. O homem tá namorando, tá, gente? Só pra vocês saberem. É bonitão, é malpito, mas tá namorando. Então deixa o homem quieto. Fábio Mociani, que maravilha. Meu querido padre Fabinho, eu tenho muito carinho. Pode chamar de padre, não tem problema. Pelo Fábio Mociani, mas o padre Fabinho que eu conheci, essa pessoa tão querida, esse mesmo olhar de ternura, de aconchego que a gente sempre sentiu quando conversava com você, sempre receptivo a tudo, a pleitos assim, os mais complexos, né? Eu vi um pouquinho. Muito obrigado por atender o nosso convite, por expor tudo isso, que realmente não é só uma coisa muito fácil de fazer, mas saiba que a ideia é mostrar como é que uma pessoa pode ter uma vocação, fazer alguma coisa, mudar aquilo, mas continuar sendo uma pessoa do bem, uma pessoa que quer ajudar o próximo, e até por tudo aquilo que você escolheu, fica muito claro que você continua fazendo tudo aquilo que você fazia na igreja, sem a batina e sem as regras da igreja. Isso é muito bacana. Muito obrigado. Sim, imagina, eu que agradeço, Flávio, e continuo fazendo isso com muito amor. Então, aquelas pessoas que acompanharem, saibam que eu me coloco, vamos dizer assim, minha atividade hoje, como você perguntou, eu já falei um pouco, mas é essa. É dar formações para pessoas que queiram crescer humanamente, espiritualmente, é dar palestras, é dar mentorias individuais. Então, é aquilo que eu coach, sempre aprendi. Né, coach e tudo. Aquilo que eu sempre aprendi, que me formei, é aquilo que eu quero levar as pessoas a crescerem também, a fazer suas escolhas sem medo, a fazer suas escolhas sem medo do que os outros vão pensar. Porque se eu ficasse muito preso ao que os outros iam pensar, eu jamais teria largado o ministério e talvez vai saber o que pudesse ter acontecido. Né? Poderia ter dado tudo bem, mas também poderia ter dado tudo mal. Uhum. Mas eu preferi fazer aquilo e sempre trabalhar com a verdade. Não existe mágica na nossa vida. A nossa formação ela é feita galgando dia após dia, né, confiando também na graça de Deus, mas que a gente não tem mágica e que a gente possa tomar nossas escolhas. E é sempre bom ter alguém que nos oriente para isso. Né? Então, eu sempre tive pessoas sábias que me orientaram e também quero fazer esse trabalho com as pessoas que querem ser orientadas para tomarem o melhor rumo das suas vidas. É isso. Agora, se me permite, claro, queria te dar um presentinho aqui. Oba, isso é bom. Agora, ó, é um terço maravilhoso. Nossa, que lindo. Agora, tem uma particularidade aqui. Uhum. Desculpa a simplicidade aqui do plástico, mas... Sim, me diga. A particularidade fui eu que fiz. Você fez? Aí eu fiz. Puxa. Artesanalmente. Nossa, ele é lindo. Comprei as bolinhas, comprei tudo e fui fazendo. Você faz isso sempre? Não. Fiz uma brincadeira. É hobby. Às vezes eu pego lá, faço um tercinho, Nossa, outro. Que lindo. Entendeu? Então eu fiz. Aí você vai lá, compra as pecinhas, né? Vai lá no centro, a gente compra tudo separado em lojas especializadas católicas, né? Aí eu comprei esse aqui. Inclusive esse aqui rodou, Flávio. Esse aqui acho que era para ser seu mesmo, viu? Porque eu fiz esse terço, ó, acho que foi
2020, eu acho que eu fiz esse terço. Eu tinha feito um branco e tinha feito esse preto. Esse terço foi para lá, foi comigo para a Europa, voltou. E eu ficava pensando, para quem que eu vou dar? Hoje, juro para você, não estou mentindo, Deus é testemunha. Eu tava Nem dá, né? Não, eu tava saindo de casa, mas esse terço estava escondido na minha gaveta, assim, é uma coisa, nem lembrava dele, juro. Eu tava saindo de casa para vir aqui hoje, veio a dar o terço pro Flávio. Entendeu? E eu peguei ele, tava lá escondidinho na minha gaveta e é para você mesmo. Então, ele é um terço abençoado? já tá abençoado. Já tá abençoado. Eu mesmo abençoei também, quando eu era padre ainda. Não, agora, depois de... já porque eu posso abençoar, né, ainda. Coisas particulares, sim. Tudo abençoado. E é isso aí, para você, que Nossa Senhora possa interceder pela sua vida, pela sua missão aí, pelo Flávio Prado entre amigos, que possa ser cada dia mais abençoado, que você consiga levar também a sua mensagem para onde você quiser. Amém, meu querido amigo. Muito obrigado. Olha que legal, presente bacana. Obrigado. Padre Fabinho, Fábio Bonciani, uma honra te receber aqui. Muito obrigado. Valeu, gente. Falou. Um abraço. Um abraço.